Bom dia novamente. Estamos aqui mais um dia para estudarmos mais um tópico da nossa lição. Hoje, o nosso tópico é o terceiro tópico, que tem como título Necessidade da Libertação de Deus. A letra A. Como Davi se meteu em problemas ainda maiores? E que oração dele revela que acabou aprendendo com esses erros? Davi, ele se meteu em um grande problema, né? Nós vimos que no tópico passado nós estudamos que Davi fez com que Aquis acreditasse, né, que ele estava lutando contra o seu próprio povo, ficando assim do lado de Aquis. E agora, né, ele se mete num grande problema. Por quê? Aqui em 1 Samuel 28, 1 a 2 diz assim, ó. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. Então, veja, irmãos, o grande problema que Davi proporcionou para si próprio, né? Então, agora o rei Aquis estava com tanta confiança que Davi estava do seu lado, que disse que ele seria o guarda da sua própria cabeça para todo sempre, né? Só que quando o Davi respondeu para Aquis, né, que ele saberia o que o servo iria fazer, nem o próprio Davi sabia o que iria fazer. Por isso ele respondeu desta forma. Ele não sabia como era que ele ia conseguir sair, né, desse problema que ele mesmo procurou para si. Davi sabia, irmãos, que não poderia lutar contra o povo de Deus, mas também ele estava consciente que esse problema não ia ser fácil de resolver. Ele não via solução em si mesmo. E a oração que ele fez, que nos prova que ele já estava aprendendo com seus próprios erros, é o que está registrado em Samuel 141:3. Diz: Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Davi aqui reconhece, irmãos, que realmente ele não consegue guardar a própria boca, ele não consegue controlar os seus lábios. E por isso ele pede para o Senhor, né, para controlar, para guardar, para proteger, né, a boca dele para não pecar mais com seus próprios, com a sua própria boca, né? Então ele aqui, ele se coloca realmente em um grande problema, numa grande dificuldade, porque ele estava sendo convocado para lutar contra o povo de Deus. A letra B. Apesar do erro de Davi, como o Senhor misericordiosamente libertou dessa difícil situação com Aquis. Realmente não era fácil. A situação era difícil e não tinha como Davi por si só se libertar. Mas Deus, ele é muito misericordioso. Ele não nos trata como merecemos. Ele nos trata conforme a sua infinita misericórdia. Deus é muito longânimo, né? E pela sua misericórdia, ele livrou Davi daquela situação difícil. Como o fez? Na última parte da nota diz assim, ó, os mensageiros celestiais induziram os príncipes filisteus a se oporem à presença de Davi e suas forças junto ao exército deles no conflito que se aproximava. Então, os príncipes agora, né, começam a falar com Aquis que Davi jamais poderia descer a batalha. E coloca ali perante Aquis, né, o porquê Davi não deveria descer. E fala para Aquis que Davi poderia ser um laço contra eles, né? Davi poderia ir à batalha e lá se virar contra eles. Só que não eram os príncipes, na realidade, que estavam fazendo aquilo. Era o Espírito de Deus que estava fazendo isso para que Davi pudesse voltar são e salvo, sem precisar, né, ali lutar com o povo de Deus, o qual Davi sabia
né, que não poderia fazer. Então, pela sua infinita misericórdia, Deus atuou no coração dos príncipes. Na letra C, nos diz o seguinte: descreva a atitude de Aquis ao despedir Davi para casa e que sentimentos isso deve ter despertado em Davi. Irmãos, não foi fácil para Aquis mandar Davi de volta para casa. Aquis, ele estava muito afeiçoado a Davi. Ele gostava de Davi, né? E jamais ele queria que Davi voltasse. Então, pouco instante atrás, ele estava confiando a sua própria cabeça a Davi. Então, ele confiava em Davi. Então, não foi fácil. E veja só como ele fala como é essa descrição, então, da atitude de Aquis. Está registrada em 1 Samuel 29, de 6 a 11. Acompanhe. Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos. Porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agrada. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vás à peleja contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem o sei, e que na verdade os meus olhos és bom, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus, não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados do teu senhor, que tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada e havendo luz, partir. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Então, irmãos, aqui mostra, como o rei Aquis despediu Davi. Foi difícil, para ele. Ele colocou aqui que Davi, para ele, era como um anjo, né? Então, e que sentimento isso deve ter despertado em Davi? A nota responde. A resposta de Aquis deve ter causado um arrepio de vergonha e remorso no coração de Davi, pois entendeu como eram indignos de um servo de Jeová, os enganos aos quais havia se rebaixado. Então, ele não era digno, daqueles elogios, pelo proceder, de Davi ali com os filisteus. Então, aqui está o nosso tópico de hoje, que possamos nós refletir e que possamos pedir graça ao Senhor para não ocorrer, o mesmo erro que ocorreu com Davi também conosco. Espero vocês amanhã para dar continuidade ao nosso estudo. Até lá!